E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Udo e nós estamos trabalhando o tema de História Geral. E na aula passada nós fizemos uma introdução à história da Grécia. Não se esqueça de fazer as suas anotações, de tê-las no seu caderninho aí do lado, porque aquelas informações serão extremamente importantes para o que vamos falar agora. Tudo bem? Bom, gente, é o seguinte, vou pegar aqui o meu giz. Veja bem, a Hélade começou a ser ocupada lá atrás, lá perto do século 20 a.C. E aí, eu até falei para vocês, esse aqui é o chamado período pré-homérico. O primeiro lugar que foi ocupado na Hélade foi a Hélade insular, tá? Especialmente a ilha de Creta. Então, aqui já existia uma civilização, que era a civilização Egeia, que raramente cai no vestibular. Depois da civilização Egeia vem a civilização cretense, tá? Que já é resultado da chegada dos fenícios, estabelecimento da colônia. E aqui, pessoal, existe a constituição de algumas cidades, a constituição, inclusive, da lenda de Minos. Então, essa fase da história grega é uma fase bem interessante. Só que aconteceu... No auge da civilização cretense, um terremoto seguido de uma erupção vulcânica acabou destruindo essa civilização praticamente totalmente, né? Quase totalmente. Ela ficou muito enfraquecida. E aí, nesse momento, acontece a invasão de aqueus, jônios e eólios. Muito bem. Os aqueus, jônios e eólios vêm da região indo-europeia, descem até a península da Hélade, certo? Até a península Ática e depois a península do Peloponeso. Os aqueus, inclusive, são o primeiro povo a invadir. Os aqueus chegam até a ilha de Creta, que está no mar Mediterrâneo, certo? E é durante essa fase de invasão dos aqueus que nós vamos ter a Guerra de Troia, tá? Então, aí a gente tem a invasão dos aqueus, posteriormente dos jônios e dos eólios. Esses três povos, vamos notar numa corzinha diferente aqui, tinham características muito parecidas. Eles eram voltados para a arte, a ciência e a filosofia. Note bem isso aqui é bem importante, tá bom? Aí tava lá os aqueus, jônios e eólios, né, brincando, se divertindo, tomando um banho de sol, né, depois um banho de mar, aquela vida maravilhosa. De repente a gente tem a invasão de um outro povo, um quarto povo, os chamados dórios. E os dórios, diferentemente dos aqueus, dos jônios e dos eólios, eram voltados para a guerra. Eles eram muito belicosos. No momento da invasão dórica, os aqueus, jônios e eólios vão fugir, porque os dórios vêm invadindo o território deles e vão chegar até a península do Peloponeso. Então, imagina o seguinte, imagina quando você pega uma pedra e joga na água. E a água, claro, sai, né? Você tem o volume da pedra ocupando o espaço que tinha água ali naquele lugar. Só que mais do que isso, você vê que a água espirra para fora. Veja, então os dórios estão invadindo, os aqueus, jônios e eólios vão espirrar, vão sair dali. Esse processo de fuga dos aqueus, jônios e eólios é conhecido na história, você vai anotar aí de maneira bem especial. Essa é a primeira diáspora grega. Então você tem a fuga dos aqueus, jônios e eólios para, aliás, nesse processo de fuga, inclusive, eles se misturam. Então eles vão fugir para o norte, enquanto os dórios vão se estabelecer no sul. Olha que interessante. Então, com a primeira diáspora,
nós vamos ter os aqueus, jônios e eólios se estabelecendo no norte e ali eles vão fundar uma polis. Então, Atenas é fundada na Península Ática, ao norte. Então, gente, preste atenção. Atenas era voltada para arte, ciência e filosofia, foi fundada por aqueus, jônios e eólios, que eram voltados para arte, ciência e filosofia. Tudo bem? Já no sul, nós vamos ter os dórios também fundando a sua polis. Qual a polis deles? Esparta é fundada pelos dórios na Península do Peloponeso, ao sul. Beleza, turma? Ótimo. Aí é o seguinte, a partir de agora, para a gente entender a sequência da história, ainda dá para explicar para vocês alguns conceitos paralelos. Por exemplo, o que é uma polis? Polis, eu já falei lá atrás para vocês, é uma cidade-estado. Ou seja, ela é uma cidade tão grande que ela tem dimensões, ela parece um estado, ela é muito grande mesmo. Só que no caso, até mais da Península Ática, mas é muito comum na Península do Peloponeso também, você tem muita montanha, muita rocha, eu falei para vocês na aula passada, esse é um território montanhoso e rochoso, então é muito difícil você ter aquela organização plana na cidade. E também não tem muita terra. Então, o que acontece? Normalmente você tem uma vila muito distante das demais, todas muito longe. E existe um centro que a gente chama de acrópole. A acrópole é o centro da polis. Normalmente na acrópole você tem os templos, que são vários, né? Porque o panteão grego tem muitos deuses, tem semideuses. Então você tem lá os templos, você tem o centro político e toda a cidade, pelo menos as mais conhecidas, né? As que eu conheço por estudar ou por conhecer fisicamente mesmo, normalmente as cidades têm o que a gente chama de ágora. O que é uma ágora? É um local de discussão e trocas de ideias e até de trocas de produto. Então ela pode servir para comércio e desenvolvimento intelectual. Beleza, turma? Então, isso daqui é bastante normal nas polis, tá? Tanto Atenas, Esparta, Colossos, Corinto, Tessalônica, Éfeso, todas essas cidades têm esse perfil, tá? Ainda que você vai falar, pô, pera aí, Éfeso não está na Grécia, Éfeso está lá no que hoje é a Turquia, mas faz parte do que nós chamamos de Magna Grécia, tá? Essa região, por exemplo, que vai pegar todo o Mar Egeu e vai pegar até a região da Capadócia, né? Na Capadócia, na Península da Anatólia, desculpa, melhor, toda essa região aí é chamada de Magna Grécia, então você tem colonização grega em todo esse território, beleza? Bom, gente, então é o seguinte, eu vou explicar uma coisa para vocês. Não dá para falar de Atenas e Esparta simultaneamente. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou explicar Atenas e em seguida eu vou explicar Esparta para vocês, tá? Se não der para explicar Esparta dentro dessa aula, na próxima aula eu vou fazer Esparta, tá bom? Só para vocês não se angustiarem. Então vamos lá. Atenas. Muito bem. Vamos lá para o outro ladinho do quadro. Para começar, vamos lá. Pirâmide social de Atenas. Então, nós temos os cidadãos, muito conhecidos como eupátridas. Já vou explicar para vocês quem é quem aqui, o que significa cada coisa.
Depois, em segundo lugar, nós temos os metecos. E por último, os escravos. Muito bem. Então, para a gente entender certinho quem é quem aqui, eu vou explicar para vocês, vou descrever aqui embaixo. O primeiro grupo que a gente trabalhou lá são os eupátridas. Muito bem. A expressão eupátrida em grego significa bem-nascido. Por que bem-nascido? Porque o ateniense, filho de atenienses, nascido em Atenas, é cidadão e tem direitos políticos. É importante a gente lembrar o seguinte, a fonte de renda dessas pessoas são as terras. Porém, o ateniense nunca põe a mão na terra. Quem põe a mão na terra são os escravos. Ora, você é bem-nascido e esse camarada é um cidadão na medida em que ele tem terras o bastante para que outros trabalhem para ele e ele tenha tempo para trabalhar com a política. Por quê? Porque a política em Atenas é a atividade mais nobre que possa existir. Não existe atividade mais nobre do que a política. Então todo ateniense quer ser político, quer ter ócio, quer ter tempo livre para ser político. Então para ter esse tempo livre você tem que ter terras suficientemente grandes ou suficientes para poder abastecer sua vida e ter escravos que trabalhem lá para você. O ateniense não faz trabalho manual. Isso está abaixo dele na concepção da Atenas antiga. Então, esses caras são chamados de bem-nascidos. Ora, então, para você ser bem-nascido, era necessário ter terras e trabalhar com a política. Muito bem. Quem são os metecos? Os metecos são basicamente estrangeiros e comerciantes. Pode haver um ateniense que seja comerciante, que era cidadão e veio a ser comerciante? Até pode acontecer. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Mas é assim, gente, os estrangeiros e os comerciantes não têm direitos políticos, porque não são atenienses e porque não têm tempo hábil para dedicar-se à política. Eles não têm aquele tempo vazio, né? Eles não têm escravo, não tem ninguém que faça por eles. Então eles não têm aquela habilidade ou aquele tempo necessário para lidar com a política. Tá? Então metecos são estrangeiros e comerciantes. Até podem ser pessoas ricas, tá? Mas como são comerciantes ou como são estrangeiros, não podem participar da vida pública, portanto não são cidadãos. E por último, nós temos os escravos. Nós temos dois tipos de escravos em Atenas a princípio. Nós temos os escravos adquiridos por um processo de guerra, tá? Então eles são presos de guerra. E também existem escravos por dívida. Então o camarada, por exemplo, comprou sementes e houve seca ou choveu demais, a semente apodreceu, não germinou, não plantou, não deu direito aquilo que ele precisava e ele não consegue pagar a sua dívida agora. Então o que ele vai fazer? Ele vai ser escravo, ele vai fazer um tipo de trabalho escravo específico para poder pagar a sua dívida, tá, que ele acabou adquirindo. Isso é normal em Atenas? É bem comum. Tá? Isso acontece com uma certa frequência. Agora, gente, vem uma outra questão fundamental aqui, que é o seguinte. Na Atenas da Antiguidade Clássica, as terras são hereditárias. Ou seja, elas passam de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Sempre para o filho mais velho, nunca para todos os filhos. Ah, professor, isso é sacanagem. Não, se parar a pensar, realmente é uma coisa lógica. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês na aula anterior que não tem terra disponível para todo mundo.
O território da Hélade é montanhoso e rochoso, montanhoso e rochoso. Não tem terra para todo mundo. Então, se o pai, por exemplo, divide o território dele em duas partes, vai ficar um monte de pedra aqui, meia dúzia de tocinha de ervinha para cá, para lá, e não sustenta as famílias dos filhos. Imagina esses filhos agora redividindo esse território. Daqui a pouco cada um vai ter um quadrado para ficar em cima de um mármore, de um pedaço de mármore. Então o pai sempre dava as terras para os filhos mais velhos. E aí a pergunta que você já está se fazendo é a seguinte: professor, e o filho mais novo? Ora, o filho mais novo perde o status de cidadão e vai se tornar comerciante. Tá? Ele tem que sair de lá, ou se ele ficar, ele perde os seus direitos políticos. Então ele perde o direito de ser cidadão. Vamos anotar isso aqui, então? Então, vamos anotar aqui, ó. As terras ficavam para os filhos mais velhos. Muito bem. É óbvio que os filhos mais novos não querem ser escravos ou não querem ver seus irmãos sendo cidadãos e eles relegados ao status de comerciantes. É interessante notar, gente, que nessa fase a marinha grega também está atravessando um processo de evolução, de melhoria. A marinha é fundamental para a Grécia. Eu já falei para vocês na aula passada, o litoral da Grécia era todo recortado, eles dependem do comércio, até porque eles produzem só vinho e azeite, então eles têm que fazer comércio com outros povos, tá? Para adquirir outros produtos. Então, nesse caso, e até mesmo esses caras que eram cidadãos, eles vão investir nisso, e é o que vai acontecer. A gente vai ter a segunda diáspora grega, que é quando esses cidadãos vão migrar daqui para outras regiões e eles vão ocupar outras regiões. Imagina, o cara começa a fazer comércio, ele pega o barquinho, vai fazer comércio e ele fala, pô, quem que é dono dessa terra aqui? Ah, ninguém. O cara fala, pô, esse território aqui então agora é meu. E eles começam a ocupar ou comprar território. E uma vez que eles se tornem donos de terras em outras localidades, eles vão voltar e exigir o seu direito à cidadania. Porque eles vão dizer o seguinte, não, pera aí, ó, antes eu não tinha terra, tudo bem, mas agora eu tenho. E eu sou filho de atenienses, eu nasci em Atenas, então eu tenho direito de ser político. Eu tenho direito de trabalhar com política. Mas os antigos políticos não aceitam essa quebra paradigmática. Eles não aceitam essa quebra da estrutura de poder. Vamos entender o seguinte. Como é que funcionava o poder em Atenas? A estrutura do poder. Então nós temos um rei, que era chamado de Basileus. Abaixo do rei nós tínhamos uma bulé, que é uma assembleia. Ora, a bulé estava abaixo do rei. Tudo bem, até aí tudo certo, a gente está entendendo bem o negócio. Só que aí o que acontece? Todo mundo quer fazer bem a bulé, quer fazer parte da bulé, não tem, né, quer fazer parte de algum cargo público. E não tem espaço para todo mundo. Não tem, dentro da estrutura legislativa de Atenas, não existia espaço para todo mundo. E isso vai acabar gerando uma desordem administrativa. É nesse contexto que vão aparecer alguns legisladores muito importantes para a história da Grécia. E aí a gente vai mencionar alguns deles. Nós temos Drácon, é o primeiro deles, né? O mais importante dos primeiros, né? Drácon vai fazer o seguinte, gente, as leis passam a ser escritas, dentre outras leis, tá? Mas essa é a mais importante. Drácon determina como legislador que as leis passassem a ser escritas e não mais orais. Pô, isso é importante, porque ninguém vai mais poder exercer controle livremente, né, manipular a população. Mas isso resolve o problema básico do atrito
social? Não, não resolve nada. Vem posteriormente um outro legislador chamado Solon. O Solon, gente, vai decretar o fim da escravidão por dívidas. E apesar de o Solon ser um cara cheio de boas intenções, suas reformas políticas também não puseram um fim nas disputas sociais. Então, ele põe fim à escravidão por dívida. Beleza, então agora ninguém mais pode ser escravizado porque está devendo. Ou seja, aquele monte de gente que era escrava por dívida retoma o seu espaço na sociedade e quer voltar a participar da política também. Então, você tem vários legisladores que não conseguem resolver o problema. Essa convulsão social que Atenas está vivendo abre espaço para um populista, que os gregos costumavam chamar de tirano. Então vamos escrever isso aqui. Nós vamos ter o período da tirania. E o primeiro tirano é um cara chamado Pisístrato. Muito bem. Qual é a pegada desse camarada aqui? O Pisístrato implanta a tirania. O que é tirania no sentido grego? É quando você tem um político que tem o dom de manipular as pessoas, de manipular a população, jogar com a galera em seu favor. Muitos historiadores divagam em torno disso, né? O que teria acontecido. A gente sabe que Pisístrato, por exemplo, manipulava, ele se fez de doente para poder levar soldados para dentro da Bulé, ele acabou dando um golpe de Estado, se tornou chefe sozinho, tentou manipular a população para fazer guerra, enfim. Mas, de maneira geral, o que os historiadores apontam do Pisístrato é que ele era mais querido do que odiado. Quando ele morre, seus filhos não têm a mesma habilidade política que ele, não conseguem ter ao seu redor o apoio político que Pisístrato teve. Então, Hípias e Hiparco acabou até sendo assassinado por motivos pessoais, mas o Hípias e o Hiparco não conseguem consolidar o poder do pai. E aí aparece um novo legislador. Esse cara a gente chama de Clístenes. E aí o que ele faz? Ele faz a principal reforma política de Atenas. Lembre-se que nós estamos aqui no período arcaico, tá bom? Qual é a grande reforma política que Clístenes faz? Então ele aumenta o número de membros da Bulé para... Então a Bulé passa a ter 500 membros. Porque antes só podia ter 400. Perceba que isso não resolve muito o problema. E ele vai implanta a democracia. O que é democracia? Demos é povo. E kratos é poder. Então seria poder do povo. Acontece que a polis estava subdividida em demos. Então dentro de cada demos era eleito um representante que ia até a Acrópole representar a sua vila. Então na estrutura de poder, a gente fala, poxa, o Clístenes realmente inovou. Claro, gente, as mulheres ficavam de fora, os escravos ficavam de fora, até porque é o seguinte, em Atenas, qual é a função da mulher? É ficar em casa. Ah, professor, mas isso é machista, né? Não, gente, a gente não pode julgar aquelas pessoas sobre os nossos paradigmas. Nessa época, você tem sim a mulher ficando mais em casa e admitindo ou aceitando, até querendo que o marido cuide dela. Ela fica em casa, ela cuida da produção, ela cuida dos escravos. A criança tem a grande missão, né? Depois dos 6 anos de idade, a criança vai receber educação formal. Então ela passa a ser educada filosoficamente, artisticamente, tá? Para poder ser uma criança inteligente, para poder fazer parte da política. Essa é a vida em Atenas, beleza? Na próxima aula nós vamos falar de Esparta. Até lá!